Olá, galera! Meu nome é Fernando Neri e você está no canal Filósofo dos Livros. Hoje eu vou falar de uma obra que pra mim foi muito, mas muito especial. Realmente eu estou assim satisfeito com essa leitura, não só pelo conteúdo, mas principalmente pelas reflexões que esse livro promoveu para a minha vida. Reflexões essas que fizeram pensar: Fernando, você tem que mudar. Não dá mais para continuar a sua vida desse jeito, sabe? Existem livros que a gente lê para entretenimento, a gente lê, se diverte, mas o livro passa. Agora, existem outras obras que quando você lê, o livro te acorda. Para, muda, porque senão a sua vida vai ser um desastre. Estou falando de Dona Lola, um livro escrito por Maria José Dupré. Para quem não sabe, Dona Lola é a continuação de outro livro muito famoso que eu já falei aqui no canal. E que assim é muito famoso, portanto muito conhecido. Inclusive esse livro ele teve 8 adaptações, incluindo rádio, filme e novelas. Esse livro é o Éramos Seis. E assim, os fãs de Éramos Seis me perdoem, mas eu gostei muito mais de Dona Lola do que Éramos Seis. E assim, eu também penso que muitas pessoas não trazem a mesma opinião que eu, porque infelizmente esse livro ele ficou bastante escondido. Eu tenho aqui uma edição antiga da Dona Lola pela editora Saraiva, que data de 1968. Praticamente a última edição publicada de Dona Lola, antes dessa aqui, foi na década de 60, finalzinho da década de 60. Depois disso, o livro desapareceu, só se encontrava em sebo. Hoje, as edições antigas se encontram em sebos, mas é muito difícil e é por um preço assim muito salgado, acima de R$ 100, de R$ 100, 150. Mas, graças a Deus, a editora Ática, que publicou já o Éramos Seis, eu diria assim, entre aspas, tomou vergonha na cara e relançou, republicou Dona Lola. Então essa edição aqui ela é de 2020. Embora eu acho mais gostoso ler nessa edição antiga, porque ela foi antes da reforma ortográfica e tem uns detalhes interessantes, os acentos das palavras, as escritas de algumas delas são diferentes. Então, lendo por esse livro, é como se eu tivesse viajado pelo passado. Mas então, falar de Dona Lola é falar de uma contradição. Ou melhor, me expor como um ser contraditório. Eu amei esse livro, é verdade. Gostei muito da história da Dona Lola. Mas eu diria assim: não quero essa história para mim. Aí as pessoas já ficam pensando: meu Deus, ele disse que amou o livro, mas não quer essa história para mim. Não, não quero. Nós temos que perceber que Dona Lola ele é um livro que tem os seus acontecimentos dentro de um determinado contexto histórico, em que o país era diferente. Apesar do país possuir ainda algumas semelhanças, aliás, algumas não, muitas semelhanças com esse contexto. Mas eu diria que o que a Dona Lola retrata aqui é muito parecido com aquilo que eu vivi na minha infância. Hoje o mundo sofreu, graças a Deus, algumas mudanças. Aqui nós vemos uma Dona Lola, nesse livro, bem idosa, e uma mulher que, praticamente por ser idosa, ela não tem vida. Como assim ela não tem vida? A Dona Lola, ela vai narrando eu não vou dizer nem a sua vida, ela vai narrando a vida de outras pessoas mais velhas e a vida dos jovens. E nessa dinâmica de narrar vida dos idosos e a vida dos jovens, aliás, um ponto a se destacar, é um livro que dá um espaço muito grande para os idosos,
Geralmente livros que nós lemos, sempre os personagens, os protagonistas são pessoas jovens, mas aqui Dona Lola ela tem esse diferencial. Embora esse diferencial acaba ainda valorizando os jovens, mas tenha um começo. Eu ainda sonho em ter um livro diferente, já que falam de inclusão, que a gente tem que incluir o negro, o pobre, a mulher. Vamos incluir também os idosos com vida. Mas aqui eu diria assim que é um começo. É a Dona Lola, que é a protagonista, que é uma idosa, e fala muito de idosos. Porém, ainda há um defeito, mas esse defeito eu vejo ele como positivo, no sentido que ele vai me mostrar uma reflexão, uma mudança, algo que eu não posso deixar acontecer na minha vida. A Dona Lola, quando ela fala dos idosos, ela fala de coisas que eles já viveram. Ela não vai dizer o que eles estão fazendo. Aliás, ela pouca coisa faz também. E quando ela fala dos jovens, é o que os jovens estão vivendo, o que eles estão fazendo. É como se a vida do ser humano fosse assim. Jovem, você faz, você realiza. Você tem vida, você pode. Você está dinâmico. Idoso, acabou sua vida. Você tem mais idade, agora não é para fazer mais nada da sua vida. O que você tem para a sua vivência é o seguinte: é observar o que os jovens estão fazendo e comentar a vida da juventude, e em relação à sua vida e aos idosos, falar de suas memórias. Então, praticamente é isso. Ela conta o que ela viveu e ela conta o que os idosos viveram, quando se trata de pessoas mais velhas. E isso também é legal. É interessante ela contar o que os idosos viveram, porque ela também traça uma dinâmica. Não é de todo ruim, porque ela traça uma dinâmica de comparação. Então, o livro é essa coisa o tempo todo. Os jovens fazem isso, no meu tempo eu fazia isso. Os jovens fazem aquilo, no meu tempo eu fazia aquilo. Então a gente tem isso. E geralmente os jovens eles acabam sendo criticados. E as críticas são boas, são ruins? Eu diria que algumas críticas são boas, realmente. A Dona Lola e os outros idosos do livro têm razão. A juventude não deveria fazer isso. Mas tem outras críticas que eu acho sim que as pessoas mais velhas elas ficam assim com a mente muito, muito, muito fechada, e por isso elas não aceitam as mudanças. Então eu diria assim, a Dona Lola, apesar de ser uma pessoa bondosa, apesar dos outros personagens serem pessoas bondosas, a gente tem que abrir a mente. Não é simplesmente dizer, meu tempo assim era bom, e achar que meu tempo era o melhor e acabou. Não. Eu tenho que refletir e ver que algumas mudanças são boas, outras mudanças não são boas. E o principal, e isso foi o que me afetou, eu estou envelhecendo, mas eu não posso permitir que a minha vida ela fique igual à de Dona Lola, que é a vida que não faz nada, só fala da vida dos outros. Eu também tenho uma vida, por mais que eu envelheça, eu tenho que ter as minhas realizações, eu tenho que fazer aquilo que me apetece. Eu não posso ficar só na lembrança. Minha vida não pode ser apenas uma memória. E isso é muito interessante. Mas vamos continuando dando alguns detalhes dos livros. Ou melhor, do livro. Eu falei dos livros porque eu pensei nas duas edições, mas são duas edições da mesma obra. Mas vamos falar. Então vamos continuando falando detalhes do livro, para vocês terem, assim, alguma ideia. Aqui a Dona Lola ela vai falar da vida de personagens secundários, que com alguns detalhes a mais, que são interessantes, que são o Zeca, a Olga, a Clotilde. Ela vai falar dos netos, dos filhos. Então ela vai dando essa coisa. Eu percebi também que as duas adaptações que eu assisti de novelas, que foi a novela do SBT e a novela da Globo, pegaram alguns detalhes de Dona Lola e puseram como se fossem do livro do Éramos Seis. Então, essas duas novelas, Éramos Seis, também trazem elementos, embora eles não admitam, eles não falem, de Dona Lola. Não é simplesmente somente baseado no livro Éramos Seis,
mas ela tem elementos. Infelizmente, algo que eu vejo negativo nessas novelas é que eles mudaram a trama de um jeito que inviabilizaram fazer uma novela inspirada em Dona Lola. Tudo aquilo, o final de Éramos Seis da novela, ele impossibilita o que acontece aqui. Então, com certeza, se querem fazer um filme, uma novela ou alguma adaptação desse livro, Dona Lola, eles teriam que reformular as histórias anteriores. Eu acho que a versão do SBT se eles tivessem pego a Irene Ravache, que tivesse feito uma versão fiel, ela seria ideal para fazer a Dona Lola desse livro. Eu acho que ela estaria assim no momento certinho para fazer, porque é uma Dona Lola mais envelhecida. Mas infelizmente eles não fizeram. Então, visto que não existe mais a possibilidade de adaptação, eu recomendo muito que leia Dona Lola. Leiam, reflitam. Vejam essa dinâmica, vejam essa coisa que eu já mencionei, que é essa questão da velhice. Outro ponto bastante interessante nesse livro. Antes de falar desse outro ponto interessante, eu falei de contexto histórico. Essa cena agora que eu vou mencionar para vocês, que não é nenhum spoiler, ela é bastante assim importante mencionar. A Dona Lola, ela viveu num contexto machista, um contexto em que infelizmente o homem batia na mulher. E há uma cena em que Felício, o marido de sua filha Isabel, ele está batendo, aí também temos a violência infantil, batendo em sua filha Silvia. Felício dá uma surra e Dona Lola e Isabel, duas mulheres daquele tempo, elas não ficam de braços cruzados. Elas vão lá e batem no Felício. Eu sei que a violência gera violência, que não devia ser isso. Mas a gente tem que ver que a gente está num contexto que não tinha delegacia da mulher, não tinha nada. Então, naquele momento, preste bem atenção, o que elas tinham que fazer era isso mesmo. Elas foram lá e se defenderam, foram na pancada. Não conseguiram vencer o Felício? Não conseguiram vencer o Felício. Mas pelo menos elas fizeram que o Felício parasse. Não porque ele apanhou, não, ele não apanhou delas, ele até tomou vantagem, mas ele parou. Bateu nelas, mas parou. A coisa não continuou, não foi a violência ao extremo como a coisa ia. Então, acabou salvando a criança, acabou salvando a Isabel e acabou salvando a Dona Lola. Então, eu vejo isso já um sinal de progresso. E graças a Deus, esse progresso está mais além, porque hoje nós temos mulheres que não aceitam nenhum tapa e mulheres que elas não partem para a violência, mas elas já denunciam, elas mostram que existem outras maneiras de resolver essa questão. Uma é impedir que o homem bata, já não permitir, e quando sofre já ir lá, não ter essa coisa do devolver, mas simplesmente se proteger, denunciar, de não aceitar essa violência, e eu acho isso muito positivo. Aqui já tem isso, aí tem uma coisa também ruim, o homem bate, elas continuam também, é interessante ver, ela bateu, obrigado, no outro dia o Felício continuou sendo o bom pai, era a visão daquele tempo, o homem que pegou e continuava dando presente para os filhos. Hoje a mulher já não fica com o homem. Mas essas coisas também acontecem porque houve uma mudança. Houve um tempo que as mulheres aceitavam caladas, elas nem sequer se defendiam. Depois elas começaram a se defender. E hoje nós temos uma nova realidade. Então aqui nós vemos uma transformação, um pequeno sinal de mudança na condição da mulher. E eu espero que as mulheres elas tenham mais... eu acho que eu não mencionei bem. Que elas conquistem esse direito de ter mais respeito, mais vida, mais segurança. É isso que eu quero. E continuando, o que nós temos para falar? Sim, essa capa aqui mostra algo interessante. Isso aqui é Alfredo. Aqui nós temos também a busca de Dona Lola pelo seu filho Alfredo. O que aconteceu? E esse é o mistério do livro.
O livro, além de proporcionar essas reflexões, ele coloca esse mistério. O que aconteceu com Alfredo? E ela vai atrás do Alfredo de uma certa maneira, e ela vai procurando saber. E eu não vou contar para vocês o que acontece com o Alfredo, porque eu acho que essa é a grande surpresa do livro. E a vida do Alfredo também vai ser um grande ponto de reflexão. Gostaria de poder dizer o que acontece, o que não acontece com esse homem, que é um dos filhos da Dona Lola. Mas se eu abrir mão de esconder esse mistério, eu vou acabar estragando a surpresa da leitura de vocês, e eu não quero estragar. Mas eu gostaria muito, se alguém quiser conversar comigo em particular, tem meu WhatsApp na descrição do vídeo, pode vir, a gente debate, a gente dialoga e vamos falar de Alfredo, sobre as mudanças, porque isso também foi muito importante para eu ver o que eu estou fazendo com a minha vida. Em resumo, o livro da Dona Lola, ele é recomendável porque você olha para a vida da Dona Lola e olha para a sua e você pergunta: o que eu estou fazendo da minha vida? O que vai ser de mim quando eu estiver velho? E é um livro somente para idoso? Não, não é um livro para idoso, é justamente o contrário. É um livro que quanto mais jovem você lê, é melhor, porque aquilo que nós vamos ser na velhice é fruto daquilo que vamos ser, daquilo que somos na juventude. O jovem, ele tem aquela ideia: eu sou jovem, a minha vida é maravilhosa, eu tenho energia, eu sou isso, eu sou aquilo, então eu vou vivendo sem pensar muito na velhice. Só, queridos, eu também fui muito jovem, eu estou numa idade madura e eu estou envelhecendo, e eu sei que a gente envelhece mesmo, não só pela minha vivência, mas pela vivência de outras pessoas. E eu noto que os idosos acabam tendo essa vida de Dona Lola, que é uma vida que não tem mais vida, apenas olha e fica comentando o que os velhos fizeram e o que os jovens estão fazendo e não produz quase nada. Nós não podemos deixar que a nossa vida ela chegue nesse ponto. Essa é a grande mensagem. Não se tornem velhos passivos. Na velhice você tem muitas coisas para fazer, e com certeza eu não vou ser um velho que vai ficar só falando da vida dos outros. Eu vou falar da minha vida, o que eu faço, o que eu posso, o que eu quero, porque eu tenho muitos planos e eu vou realizar esses planos, esses projetos. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!